Boa noite, tudo bem? Estamos em mais um encontro entre nós, um encontro meu e seu, e com mais algum convidado que está aqui esta noite. Hoje é uma noite especial, estamos com o nosso querido pastor Afonso. Fique à vontade, pastor, pode dar oi para o pessoal. Seja muito bem-vindo para o programa Entre Nós. Muito obrigado. Muito boa noite a todos os telespectadores. Para nós é uma alegria, né, fazer parte desse programa. Tenho certeza que vai ser bênção de Deus estarmos aqui nessa noite. E que aquilo que vamos dividir aqui, falar, né, possa te alcançar aí, em nome de Jesus. Amém. Pastor Afonso é pai, né, de três crianças. Três crianças não, né, pré-adolescente também. Sim. Tem um menino com 15, né, a Joana com 4 anos e o João que está com 1 ano de idade. Então, são 3 aí. As minhas alegrias, né? As flechas na aljava, como diz a palavra. Né? É um desafio, né, criar filhos nesses dias. Mas o Senhor, Ele nos dá graça, né? Ele nos direciona e a gente vai sendo instrumento de Deus, ensinando e aprendendo, né? Amém. Aprendemos muito com os filhos. Amém. E o senhor é casado com a pastora Simone também? Sim, já vamos fazer agora nesse dia 5 de maio. Nós casamos no dia do aniversário da cidade, né? Isso. Deus nos presenteou, né? Eu amo essa cidade, nascemos e nos criamos aqui, né? E nós oramos, pedimos, né? Marcamos uma data, naquele dia não estava disponível, e o dia que estava disponível é exatamente no dia do aniversário da cidade de Montenegro. Então, dia 5 de maio ali nós completamos 7 anos de casados, né? Eu creio que Deus, Ele preparou, nós falamos muito sobre isso, né? Que Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. E quando eu entendi o chamado de Deus, né? Quando eu me submeti a obedecer à voz de Deus, Ele me presenteou com uma esposa maravilhosa, né? Que me completa, que me ajuda, que é a minha intercessora, a minha ajudadora, aquela que me incentiva. Pela graça de Deus, né? Nós temos tido a oportunidade de estar em alguns lugares, né? Falando do amor de Deus, pregando o Evangelho, sendo instrumento de Deus. Já vimos muitos milagres acontecer, mas eu costumo dizer que se ela não está junto comigo, estou apenas 50% de mim. Mas ela não pôde estar aqui hoje conosco, né? Mas está lá orando, intercedendo, e tenho certeza que está nesse momento aí, intercedendo para que o Senhor venha nos usar, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você era pastor há quanto tempo? Eu tive uma experiência com Deus aos 26 anos, né? Foi uma experiência muito real, foi algo muito lindo, assim, que marcou a minha vida, né? Eu vinha de muitos traumas, né? Passei por depressão, síndrome do pânico, tinha gagueira, tinha muitos problemas, assim, né? Por várias vezes eu pensei em tirar minha vida, pensava em subir o nosso Morro São João, me jogar para baixo, pelos traumas que eu passei, né? Eu fui criado distante dos meus pais, né? Eu não conhecia o meu pai, fui conhecer o meu pai depois da minha conversão. Aos 5 anos de idade eu fui abusado. Então eu convivi com muitos traumas, e isso atrapalhava muito a minha vida por um determinado tempo. Passei ali a fazer tratamento, né, com psicólogo, psiquiatra, passei por tudo, né, acupuntura, tudo que me falava que podia me ajudar, para me ajudar a solucionar o problema, eu procurava. Tomei muitos medicamentos, né, fiz muitos tratamentos, mas nada de fato me curava. Apenas amenizava a dor por um determinado momento, mas depois essa dor voltava de uma forma aumentada. E aí eu tive, né, no pior momento da minha vida, onde eu pensava que tinha chegado o fim, algumas percas, algumas decepções. Eu acho que a perda dos pais, assim, não a perda, né, mas a ausência dos pais, ela fala muito na nossa vida. Porque os pais são aqueles que nos orientam. Exato, porque e a gente, até assim, para ter uma paternidade de Deus, depois é mais difícil de reconhecer a paternidade por causa da falta do pai. Muitos não conseguem chamar de Deus de pai por esse simples fato de não ter um pai presente, né? Muitos rejeitam ouvir a voz de Deus, obedecer os comandos de Deus, porque como assim? Deus é meu pai, mas a visão de pai que eu tenho é totalmente diferente. Eu tive um pai ausente, eu tive um pai que me feriu. Muitas pessoas passaram por isso e têm essa dificuldade de se entregar e aceitar a Deus como um pai. E eu vinha disso, né? Nasci num berço católico, na minha infância, a minha avó ouviu falar da igreja evangélica, ouviu falar depois de perda do meu avô, né? A gente passou por alguns problemas, né, financeiros, tinha uma vida totalmente complicada. E aí uma amiga dela fala de Jesus, fala da igreja evangélica, e eu me lembro na minha infância, então a gente começou a ir na igreja. E aí eu vivi alguns anos dentro da igreja, na adolescência desviei, né, como a maioria dos jovens fazem aí. E no pior momento da minha vida, onde eu achava que tudo estava perdido, o Senhor se apresentou para mim dentro de um rodeio. Eu ouvi a voz de Deus dentro de um rodeio.
Eu costumo dizer que o que parece ser o fim, na verdade, é apenas o começo, né? Porque quando nós achamos que as nossas forças se foram, aí entra a força de Deus. Aí que Deus entra, né, com a sua força, com o seu poder e começa a fazer todas as coisas novas. A Bíblia fala sobre isso, né? É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E quando eu achava que não tinha mais jeito, a minha avó orou pela minha conversão 10 anos, né? E aí quando ela orou, ela dizia para mim, vai para a igreja. Vai para a igreja. Quanto mais ela falava, pior eu ficava. Quanto mais ela falava de Jesus, pior, mais eu me distanciava. Mas quando eu disse, Senhor, eu não tenho mais força, eu estou entregando ele nas tuas mãos, a partir de hoje é contigo. O próprio Deus se revelou a mim, né? Tive a experiência dentro de um rodeio de ouvir a voz de Deus, uma única palavra, chega, foi o que bastou. Aquilo me curou, né? Curou tudo dentro de mim, os traumas, né? Os problemas que eu tinha, a dificuldade de me relacionar com as pessoas pela questão do abuso, de toda aquela função do passado, da distância dos pais, me curou. Eu não precisei mais tomar medicamentos a partir daquele momento. E eu lembro-me que eu estava no rodeio, só o que eu falava, eu quero ir para casa, eu não posso mais ficar aqui. Eu ouvi a voz de Deus e as pessoas que estavam comigo, a maioria que estava ali do grupo ali se converteu, entregou a sua vida a Jesus. Uma delas é a minha intercessora, né? Quero mandar um beijo para a dona Sandra que está lá na praia, no litoral, que Deus te abençoe. É a mulher que intercede por mim, né? Recentemente perdi aí a minha avó e a minha mãe faleceu em novembro e a minha avó agora em fevereiro, que eram as duas pessoas que me ajudavam na intercessão. Então agora eu digo, agora a senhora é minha mãe, me ajuda aí. Mas assim eu pude ver Deus transformar a minha vida, né? Tinha problemas emocionais, sentimentais, tinha dificuldade de relacionamentos, quer seja profissional, quer seja, né, relacionamento ali conjugal. Eu tinha muitos traumas devido aos traumas do passado. E quando eu ouvi essa voz, ajustou tudo. Amém. Curou tudo dentro de mim, né? E não apenas curou, como me fez um instrumento, né? Hoje eu volto aos parques de rodeio para levar a mensagem, para levar o evangelho. Quantos lugares onde antes eu participava, né, como competidor, como laçador, hoje eu entro para levar a mensagem. E quantas pessoas eu pude ver entregar a sua vida a Jesus depois de levar a mensagem dentro de um rodeio. Eu creio muito, né, naquilo que Jesus falou, do comando que Ele nos deu. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E eu creio que nós precisamos ser instrumento exatamente no lugar onde o Senhor nos curou. Que Ele nos chama, Ele não apenas quer nos curar, né? Você talvez que vai estar assistindo esse programa, passou por esses traumas, né, de abuso, da distância dos pais, foi criado por outras pessoas, não sabe o que é o amor de pai, não sabe o que é o amor de uma mãe. Eu quero dizer, há um Deus todo-poderoso que quer não apenas curar a tua vida, curar o teu coração, as tuas emoções, os teus sentimentos, mas transformar você em um instrumento de cura, porque é isso que Ele faz, né? Eu costumo dizer que a salvação é a porta de entrada, a salvação é o primeiro passo. Ele apresenta a nós a salvação, mas ao mesmo tempo Ele nos comissiona. Tá bom, eu tenho a vida eterna para você. Eu tenho um lugar onde não tem choro, não tem lágrimas, um lugar maravilhoso à tua espera, mas nesse tempo você vai ser um instrumento meu para que mais pessoas conheçam esse reino e adentrem esse reino, né? E assim, quantas coisas a gente pode viver, né, em Deus. Eu tive uma experiência com a minha mãe, que ela ficou ali 18 minutos morta. E a medicina não explica, o médico disse para mim, não tem como a pessoa ficar todo esse tempo morta e voltar sem sequela alguma. E a minha oração foi, Senhor, se tu restaurares a vida da minha mãe, eu largo tudo e vou te servir. E a minha mãe voltou à vida sem sequela nenhuma. Então Deus deu a oportunidade, através da minha avó, foi onde Ele me alcançou, né? Eu costumo dizer que tem níveis de fé. Ezequiel 47 fala sobre isso, né? O Senhor chama o profeta, Ele vai convidando a Ezequiel, água pelos tornozelos, água pelos joelhos, água pela cintura. Tá bom por aí? Não, tem um nível onde você não controla nada. Eu costumo dizer, a oração da minha avó, os 10 anos de oração da minha avó foi para que o Senhor me alcançasse. A experiência com a minha mãe foi o canal que Deus usou para me ativar para um outro tempo. E agora, né, na ausência das duas temporárias, eu creio que o Senhor está me chamando para águas profundas, onde eu não domino mais nada. Tem coisas maiores. E eu acredito que é isso que Ele tem para esse tempo, né? Nós podemos ver, né, na cidade onde moramos, uma pessoa ser curada de câncer. Eu ministrei uma conferência onde um cadeirante levantou da cadeira de rodas. Nós já presenciamos muitos milagres, mas a gente vive para isso. Nós somos apaixonados por Jesus, né? Eu e minha esposa, nós somos apaixonados por Jesus, vivemos Jesus todos os dias. Eu costumo dizer, não adianta ser igreja apenas dentro das 4 paredes. Nós precisamos ser instrumento de Deus todos os dias. É viver, é respirar Jesus. Eu me apaixono pela igreja de Atos, quando a Bíblia vai dizer que os primeiros cristãos são reconhecidos na Antioquia.
Na Antioquia foram reconhecidos os primeiros cristãos porque não carregavam bandeiras, não carregavam placas, não carregavam uma faixinha na testa escrito Jesus, não. Eles eram exatamente iguais a Jesus. Claro. Nas atitudes, na forma de amar as pessoas e também na manifestação do poder de Deus. Então é nisso que eu creio. Talvez você que vai estar assistindo, quero reforçar isso, você acha que a sua vida não tem mais jeito. Como um dia eu estava pensando em tirar a vida. Não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer. Tem um laudo médico que fala outra coisa. Tem uma questão de um advogado que fala outra coisa. Eu quero dizer, é um Deus todo-poderoso que tem poder para mudar a tua história se você ousar crer. Ele é o Deus do impossível, né? Quando eu achava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, estava endividado, Ele mudou minha vida financeira. Estava perdendo meu emprego, Ele mudou a minha história. Me deu uma nova chance e hoje eu vivo para Ele. Eu ensino os meus filhos a honrarem a Ele, porque eu não sei viver algo diferente disso. Isso é a presença, né? A gente, tudo assim que tu falou, assim, a parte até da tua avó que não desistiu de orar. Muitas vezes a gente ora por um dia, uma semana, faz uma campanha de 30 dias de oração, aí a pessoa não se converte, a pessoa desiste. Porque a gente quer um milagre instantâneo, né? Mas a tua avó orou 10 anos consecutivos pela tua vida. 10 anos incansavelmente fazendo campanhas. E o mais lindo de tudo, né? Foram 10 anos sozinha, né? Porque eu me desfiei na adolescência e ela ficou sozinha servindo a Deus. Os demais familiares, ninguém servia, era só ela. 10 anos, saía de uma campanha de oração, entrava em outra, ao ponto dos meus familiares dizer, para de orar, porque quanto mais tu ora, pior ele fica. Ela dizia, não, Deus me fez uma promessa. Ele é do Senhor. Ele é separado para Deus. Então eu não vou desistir. E eu lembro-me do dia que eu tive a experiência com Deus dentro de um rodeio, que eu disse, eu preciso ir para casa. Eu comecei a desmanchar tudo. Eu preciso ir para casa, desmanchando acampamento, eu preciso ir para casa, convenci as pessoas a me levarem, já estava escurecendo. Cheguei em casa à noite, chovendo, molhado, sujo. Mas quando eu bati na porta que ela abriu, eu disse, vó, Ele falou comigo hoje. E a partir desse momento eu estou entregando a minha vida nas mãos dEle. E eu lembro-me que ela se ajoelhou, chorou e disse, hoje eu terminei mais 7 dias de oração para que tu fosse um homem de verdade. E eu lembro-me que eu me rendi ao Senhor, eu estava com a minha vida do avesso, pensamentos de morte, depressão, síndrome do pânico, gagueira, pesava 125 quilos. E eu disse, vó, eu quero servir a esse Deus. E eu me lembro que na primeira semana eu fui tomar banho, o chuveiro queimou. Eu fui usar o micro-ondas para esquentar uma comida, queimou o micro-ondas. Eu fui colocar roupa, lavar na máquina, queimou a máquina. Eu dizia, vó, olha só o que está acontecendo. Ela falou, continua, persevera. Deus vai nos dar vitória. Podemos estar tomando banho gelado, podemos estar lavando roupa na mão, podemos estar comendo comida fria, mas o Deus que te alcançou, Ele tem algo poderoso na tua vida. E isso me manteve firme. Eu começava a orar, a buscar daquela pessoa que tinha traumas, que não conseguia falar em público. Eu tinha medo de pessoas. Se a minha avó recebia visita, eu corria para o quarto, porque eu tinha medo de gente, pelos traumas que eu tinha vivido. E eu me lembro que, a partir daquele momento da experiência, só consegui estar no secreto com Deus. Eu me trancava no quarto no final de semana, era comendo Bíblia, era orando, era lendo a palavra, pedindo, Senhor, enche-me do Teu Espírito. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero viver algo diferente disso. E de tanto buscar, de tanto bater na porta, eu lembro-me que, naquele tempo, eu orava todas as madrugadas, das 3 da manhã às 6 da manhã, que era a hora de eu me arrumar para ir para o trabalho. E eu, numa madrugada daquela, o Senhor me visitou, o meu quarto estava totalmente fechado, porta fechada, janela fechada, e entrou um vento. Eu só conseguia ficar com os meus olhos fechados, sentindo aquela presença, e a minha Bíblia folhava de um lado ao outro, folhava de um lado ao outro, não conseguia abrir os meus olhos, aquilo me tocava de cima a baixo, aquela presença me enchia. E quando a Bíblia parou, eu ouvi, abre os teus olhos e leia. E lá estava a passagem, não temas porque eu sou contigo, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E aquela palavra entrou no meu coração, e eu comecei a me alimentar daquilo que o Senhor estava trazendo, e eu orava, alguns familiares já riam de mim, que em pouco tempo eu ia voltar atrás, pior do que eu estava, que era só uma chuvinha de verão, alguns riam de mim, que agora eu tinha virado crente. Eu lembro de uma cena onde eu estava no meu quarto, orando, chorando, falando com Deus, e um familiar entrou e disse, cara, tu vai enlouquecer, tu só quer andar com uma grande sandália. Eu falei, eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei por ele, ele me curou, ele fez o que o médico não pôde fazer, ele fez o que o relacionamento não pôde fazer, ele fez o que meus pais não puderam fazer. E eu busquei por essa presença incansavelmente. E eu começava a orar, e começou a aparecer situações para que Deus se revelasse à minha família. A oração da minha avó era para que eu me convertesse.
E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu vejo quase que 90% da minha família servindo ao Senhor. Pessoas que abandonaram a religião, pessoas que abandonaram o ocultismo para servir ao Senhor Jesus. E eu lembro que comecei a orar, e nesse meio tempo a minha irmã estava grávida, foi enviada para Canoas com risco de vida, ela e a criança. O bebê nasceu, depois de 1,1 kg, depois de 3 dias estava com 700 gramas. O médico avisou, vai ficar 3 meses até adquirir peso, até estar bem de saúde para sair da UTI neonatal. E eu estou orando na madrugada, o Senhor disse para mim assim, o médico disse que em 3 meses, reúna a tua família e diga para eles que eu estou liberando em 2 para mostrar que eu sou Deus na tua vida. E eu, Senhor, mas está todo mundo rindo de mim, está todo mundo me chamando de chuva de verão, que eu enlouqueci. Ele falou, reúna para orar pela essa criança. E durante a oração tu vais falar o que eu estou falando. E aí, combinei com eles no grupo do WhatsApp, né? Combinamos de orar. Eu lembro que reunimos na casa da minha mãe, começamos a orar, e aquela voz que falou comigo continuava gritando, pare a oração e fale agora. E ao ponto que eu não consegui mais orar, eu tive que parar e falar o que Deus estava falando ali. Eu falei, não sei se vocês vão acreditar ou não, se vão rir ou não, mas Deus está me mandando dizer que o médico falou que ele levaria 3 meses para sair do hospital, mas ele está liberando em 2 para mostrar que ele é Deus na minha vida. E ali nós tornamos hábito, todo final de tarde nos reunimos para orar pela saúde da Maria Júlia. Estamos orando, os dias estão passando, e tem um determinado dia que estamos orando, e aquela voz de novo disse, ainda hoje vai acontecer uma situação, mas eu vou dar livramento para mostrar que sou Deus na tua vida. Parei a oração, tive que falar, minha irmã de novo falou, Deus está falando que vai acontecer uma situação ainda hoje, mas que Ele vai dar livramento para mostrar que Ele é Deus na minha vida. Terminamos de orar, eu fui para a casa da minha avó, quando eu estou chegando em casa, estamos tomando chimarrão, conversando, o telefone toca, o Tiago se acidentou, que era meu cunhado, esposa da minha irmã, essa que a filha estava no hospital, ele se acidentou aqui próximo do Ataqui. Um caminhão passou por cima da moto, deu perca total, mas ele caiu no acostamento, apenas machucou o tornozelo. E a partir dali os meus familiares começaram a crer que Deus realmente estava fazendo uma obra linda na minha vida. Começaram a dar crédito para a voz de Deus. Ali algumas pessoas que estavam afastadas começaram a se reconciliar com Deus. Ali Deus começou a agir, ali Deus começou a fazer. E nós começamos a contemplar Deus manifestar o seu poder, e tudo que eu apresentava a Deus, Deus começava a responder. Senhor, eu preciso de uma esposa que me ajude, que seja minha companheira, que interceda por mim. E em dias eu conheci a Simone, nos casamos. Costumamos dizer, parece que a gente já vive junto há 40, 50 anos, vivemos tantas coisas lindas em Deus, né? Oramos juntos, e tudo que oramos juntos, eu deixo uma dica para você que está assistindo esse programa, que talvez está com um problema no seu casamento. A Bíblia fala, o que 2 ou 3 ligarem na terra, será ligado no céu. E o que 2 ou 3 desligarem na terra, será desligado nos céus. Tem muitas coisas que nós não vencemos em Deus, porque não entendemos que o casal tem que estar em comum acordo. Quando nós oramos, o casal se junta em oração, o céu abre e a glória desce. Todas as vezes que eu e minha esposa oramos juntos, Deus manifestou a sua poderosa e tremenda obra. Todas as vezes que nós nos colocamos a orar em prol de algo, em prol de alguma coisa juntos, rapidamente o Senhor vem com a resposta. Então deixo essa dica para você, talvez que o seu casamento está passando por uma fase difícil. Dê a sua mão para o seu cônjuge, se coloque de joelhos. Talvez você que vai assistir nem sabe como orar. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas tem um amigo ajudador, o Espírito Santo, que intercede junto ao Pai em nosso favor. Ele vai conduzir você. Peça ajuda para que o Senhor venha restaurar a tua aliança, para que o Senhor venha restaurar o teu casamento. E uma palavra que eu tenho chave para a minha vida, que foi que realmente me transformou. Salmos capítulo 37, versos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como sol e luz ao meio-dia. Deus não consegue cuidar de nada que você não entregue nas mãos dele. Muitas vezes nós não conseguimos entregar totalmente, entregar o caminho. Uma vez eu estava orando, uma madrugada, falando com Deus, Ele falou a respeito disso, entregar o caminho é entregar o passado, de dor, de sofrimento, de traumas. Muitas pessoas não conseguem avançar porque estão presas ao passado. Traumas do passado, problemas do passado, uma palavra que foi liberada no passado te trava de romper.
Então entregar o passado, o presente que você está vivendo hoje e também o futuro. Aquilo que nem sabemos como vai ser, mas que nos causa uma ansiedade violenta. Então entregar o caminho é entregar o presente, o passado, o presente e o futuro. Confiar a Deus todas as coisas. Chegar, Senhor, no passado eu fiz isso errado, passei por tal situação, mas eu preciso de cura. Eu preciso me libertar disso. Senhor, eu estou entregando hoje o presente, aquilo que o Senhor me entregou de manhã para me desembrulhar e viver, mas também o amanhã, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de justiça. Nós não precisamos brigar, não. O nosso Deus é um Deus de justiça, Ele é justo. Quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, tudo que nós precisamos. Eu lembro-me de uma situação, né? O meu sonho é uma comunidade, uma igreja inserida na comunidade, onde as pessoas vão chegar, vão ser cuidadas, vão ser amadas, vão ser libertas, vão receber roupa, vão receber comida e realmente vão entender o que é o amor de Deus. Eu sonho com isso. Eu sonho com essa igreja. Eu choro por isso. Mas eu lembro-me que a gente alugou uma chácara para fazer exatamente isso. E eu lembro-me que eu queria fazer uma plantação de bananas na chácara, para quem fosse lá, em algum momento pudesse levar bananas para casa. E eu tentei conseguir as mudas e nada, falei com algumas pessoas que eu conheço e não consegui as mudas. Eu orei, Senhor, mas eu quero fazer para Ti, para que as pessoas sejam atendidas. Eu orei no domingo, estava chovendo, a chácara era cortada por um arroio. Na segunda-feira de manhã, depois da oração, fui caminhar pela chácara. Quando eu chego no arroio, está lá, encostado, 3 mudas de bananeira, 3 pés de bananeira. Eu falei, Senhor, Tu responde a oração. E aí vamos plantar, né? E nos detalhes a gente vê Deus, né? É algo simples, né? As pessoas podem pensar, o que uma banana vai fazer? Mas para quem necessita uma banana é muito. E falar do amor de Deus através de uma banana, né? Deus é muito bom, Deus é Deus de detalhes. A gente conversando assim, o senhor falando até sobre tudo que o senhor passou, sobre traumas do passado, assim, coisas que como a gente acaba se desconhecendo na verdade que nós temos em Cristo, né? E a gente acaba trazendo inverdades que são faladas ao nosso respeito e a gente carrega isso durante muitos anos. Então, todos esses traumas que o senhor teve de depressão, de pânico, de tudo, foi porque palavras foram lançadas. E as palavras, muitas vezes, a gente passa anos e a gente não entende por que a gente não avançou, como o senhor disse. A gente precisa avançar e entender agora as palavras que Deus fala ao nosso respeito. Porque às vezes a gente traz esse passado. A gente vai caminhando e daí tu tenta alguma coisa, não consigo porque eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou ter nada, eu nunca vou ser feliz, essas palavras que nos travam até hoje, muitas vezes. Você que está em casa, se você muitas vezes escuta essas palavras, né, vem à tua mente ainda, você precisa entender que você é sim alguém que Deus escolheu. Você é sim hoje amado, escolhido por todos os teus traumas do passado, hoje servem para ser testemunho, para tu testemunhar que tu passou, mas que tu venceu. Que tu passou pela dor do vazio da alma, mas que Jesus preencheu esse vazio. Porque existe uma lacuna, né, que parece que esse vazio, a gente tenta correr em médico, correr em psicólogo, correr com medicamento, correr com tudo que a gente possa imaginar, que as pessoas falam, vai melhorar, tu vai atrás. Mas o único vazio, a única pessoa que pode preencher é Jesus. A única pessoa que pode preencher trazendo cura por completo, né? Aquela cura da alma. Porque a alma, ela precisa ser curada. Para que hoje possa ter um testemunho. Para que hoje possa dizer, eu passei, eu venci. E eu sei que você que está em casa também pode vencer. O que eu costumo dizer, né? Na verdade, as situações vêm com a intenção de manchar ou colocar dúvidas no nosso pensamento, né? Quanto à nossa identidade, né? Eu lembro-me de que depois que eu passei por um retiro, né, que eu tive uma experiência real com Deus muito linda ali, onde o próprio Deus falou aos meus ouvidos, me deu uma mensagem, me deu direção, e ali eu pude ser curado, né, daqueles traumas totalmente, assim, de trazer a memória e que aquilo foi extraído realmente. Em nenhum momento alguém me pôs as mãos, orou por mim, mas o próprio Deus ministrava o meu coração. E eu tinha uma dificuldade de me relacionar com a minha mãe, porque a visão que eu tinha, ela não me quis, né? Ela me rejeitou. E quando eu pude ter a experiência de entender que o que eu passei aos 5 anos, ela passou quando ela engravidou de mim, eu pude olhar nos olhos dela e dizer, mãe, me perdoa, e eu também te perdoo.
pude conhecer o meu pai, né? Foi um perdão mútuo. Me curou e curou ela, porque era um trauma que ela carregava também, porque Deus mostrou claramente como foi. E eu pude falar, mãe, assim, foi exatamente isso. Então, me perdoa e eu te perdoo. E ali eu pude ter o carinho de mãe, né? Ainda por alguns anos, desfrutamos de momentos bons juntos, né? Mas é exatamente isso, os traumas, as situações vêm tentando ali manchar o que é a imagem que Deus tem para nós, né? O que é a nossa identidade no reino. Ele nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, e ainda fala de propriedade única e exclusiva do Senhor. Né? Muitas pessoas, por muito tempo eu carreguei essas palavras, você não é ninguém, você não é nada, você não era para ter nascido. Eu não vou saber precisar agora o número, né? Mas no ato conjugal ali, são milhões, né, de espermas que são enviados, e somente um fecunda. Então só o fato de chegarmos ali já vencemos. A Bíblia diz, antes que te formasse dentro da minha mãe, eu te escolhi. Então você não é um erro, você pode ter ouvido isso de um homem, de uma mulher, mas para Deus você é mais que vencedor. Apóstolo Paulo fala sobre isso, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então as situações que talvez até hoje te travavam, né? Você não é ninguém, você é nada, isso aí é combustível para te levar para dentro do propósito. Hoje eu olho tudo como propósito, as dores, os sofrimentos. Hoje eu posso e ajudo muitas pessoas a se levantarem da mesma situação. Quantas vezes pude ajudar pessoas a sair do pensamento de morte, da depressão, dos traumas, porque um dia eu passei por isso, né? Mas eu pude entender e viver o amor de Deus, né? De compreender a identidade que realmente Ele tem, o que Ele realmente pensa de nós, né? Eu queria que o senhor aproveitasse e fizesse uma oração para essa pessoa que nesse momento pode estar, né, sem se conhecer ou passando por esse momento de dor, né? Porque o índice de violência, assim, é muito alto. A gente não tem noção quantas crianças, adolescentes, mas existe uma cura, a única cura é o Senhor, sabe? Existe alguém que pode te curar e te trazer um amor, sabe? O amor que vem do Pai, o amor que vem de Deus. Às vezes, esse momento de dor faz com que a gente não consiga nem se amar e quanto mais amar o próximo. Mas o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele tem um propósito para a tua vida. E se algo aconteceu, creia, né, em todo o tempo, que Deus em todo o tempo esteve te guardando, te cuidando para que não acontecesse algo pior. Então hoje você está bem, né? Hoje eu vou deixar para o pastor Afonso fazer uma oração para o pessoal que quiser, estiver em casa, e você que conhece alguém que está passando ou que passou por isso, você pode compartilhar. Porque o pastor Afonso é um testemunho vivo de que Deus faz. Deus faz, hoje ele é pastor, mas olha a trajetória para chegar, né, nesse pastorado. Então hoje a presença, que nem o senhor falou, o senhor é apaixonado pela presença, porque sabe que a presença é a única coisa que nos cura. E assim, só para deixar claro, né, não somos contra, né, as consultas médicas, muito pelo contrário. Precisa. Deus usa os médicos sim, né, mas a dor da alma, só Jesus pode curar, né. Tem situações que é só o médico dos médicos, ele usa os médicos sim, né, mas a dor da alma só Jesus pode curar, né. Eu pude ver assim, né, até me perguntou ali, acabamos entrando num assunto, eu acho que não te respondi, mas eu tive a experiência com Deus em 2016, em 2017 eu estava ministrando na cidade de Curitiba, né, e ali sendo consagrado pastor, né. Deus fez tudo muito rápido, porque eu compreendi rápido que queria fazer a obra que Ele tinha. Então eu quero orar por você nesse momento, né, você que precisa de uma intervenção divina. Quando você assistir, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e creia que o que o médico não fez, o que o homem não fez, o Senhor pode fazer. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te damos graças por essa oportunidade, te pedimos, Senhor, visita cada pessoa que vai estar assistindo esse programa, que talvez está passando por traumas, por dores, por pensamentos de morte, pensamentos em tirar a sua vida, por acontecimentos passados. Visita o coração, a mente, a alma dessa pessoa, cura, liberta, restaura e direciona, Senhor, mostra o que realmente o Senhor tem para essa pessoa, e que faça ela entender, Senhor, que ela é realmente amada por Ti, que o Senhor tem um propósito até na dor, até no sofrimento, e que essa pessoa possa viver uma vida nova a partir desse momento. Eu oro agora para que haja cura física, mental, emocional e espiritual, que essa pessoa que talvez estava desacreditada até o dia de hoje, comece a ser ativada para um novo tempo, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Afonso, pode chamar, se o pessoal quiser lhe chamar para uma conversa, pode procurar por onde?
no seu Instagram? Pode nos procurar nas redes sociais, né, no Facebook, né, Afonso Simone Silva. Se precisarem de oração, né, nos mande uma mensagem no Messenger ali. Amém. Estamos à disposição para orar, interceder pela tua vida. Vai ser uma honra para nós Amém. poder te auxiliar, né? Como um dia fomos auxiliados, o Senhor nos comissiona a auxiliar pessoas a se levantar. Amém. Então Deus abençoe, muito obrigada. Obrigada pela participação. Deus abençoe você em casa. Compartilhe, assiste aí. Fica à vontade para procurar o pastor Afonso se necessário for, tá bom? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Até. Fica com Deus. Em nome de Jesus.